Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 68, intitulado Além Túmulo. Passagem bíblica 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Assim disse Paulo. Considerações de Emmanuel. As considerações do Emmanuel é o facilitador para que possamos entender uma simples passagem bíblica. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submergem-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. É um esclarecimento fabuloso. Tem material para que a gente possa criar um seminário. Porque as afirmações, o raciocínio lógico, quando falamos dessa passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Quem disse isso foi Paulo. Será que nós temos que viver agora, depois que entendemos isso? Não quer dizer que outras pessoas que ainda não entenderam podem continuar vivendo do mesmo jeito, na ilusão. Que nós vamos morrer e vamos ficar dormindo até o dia do juízo final. Será que dá para a gente raciocinar em cima disso? E lembrar, dentro das considerações de Emmanuel, que diz assim: hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Afirmar isso é falar que nós não temos raciocínio, que nós não temos livre-arbítrio, que nós não temos inteligência. E Emmanuel ainda continua assim: ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Olha que coisa fantástica. Aí ele continua assim:
Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Será que não tem nenhum vizinho nos colocando lá no inferno? Será que tem todo mundo são santos, que ninguém vai ter o desejo de colocar alguém no inferno? Imagina uma mãe pensar que o filho dela, pelo fato que teve um comportamento inadequado nessa passagem de encarnação, que vai ficar queimando no inferno. A mãe, ela ama tanto que é perigoso ela querer ir lá para o inferno para proteger o filho. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividades incessantes? Imagine só. É uma coisa realmente assim, se a gente parar para pensar, dentro de um raciocínio lógico, é uma coisa inaceitável. E continua Emmanuel. Os argumentos teológicos são respeitáveis, ele não está perdendo respeito pela fala dos outros. Nós respeitamos todo mundo, acho que todo mundo tem o seu tempo de entendimento. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Então, isso é uma lógica. E teremos novas oportunidades, como diz o próprio Jesus, quando falou com Nicodemos. Terás que nascer várias vezes para que possa compreender o mundo celestial. E Nicodemos, com muita simplicidade, apesar de ser o doutor das leis, perguntou: Jesus, será que eu tenho que entrar para o ventre da minha mãe de novo, para o útero da minha mãe de novo? Pois é, você vê que são doutores da lei e estudavam e falavam sobre Deus, pregavam a palavra de Deus, mas não tinha esse entendimento ainda naquele momento. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Fala contra o próprio Evangelho, porque está registrado no Evangelho. O mestre dos mestres, ou seja, Jesus, ressuscitou em trabalho edificante. Jesus viveu em trabalho edificante, morreu em trabalho edificante, continua trabalhando edificantemente. Toda hora que nós precisamos de alguma coisa, nós estamos em dificuldade, fazemos Jesus, Jesus, me salve, só Jesus na causa. A gente fala isso o tempo todo. O tempo todo nós afirmamos que Jesus está vivo e que Jesus realmente é a demonstração. Nasceu, viveu e foi crucificado, morreu no corpo dele. E logo depois que ele morreu, no terceiro dia, estava lá aparecendo para as pessoas, para os discípulos, para as mulheres, demonstrando que ele não estava morto, que ele estava vivo. E continua Emmanuel: quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Gente, você vai morrer, vai ficar dormindo o tempo todo. Isso não tem uma lógica. Não dá para compreender isso, não dá para aceitar isso. Não estou falando nem de situações mais concretas, né, que a gente tem prova suficiente para chegar à conclusão que nós continuamos vivos. A própria passagem anterior, que diz que foi presenciado que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, que também tinham nascido, vivido e morrido. Os discípulos, e está registrado na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 30, que os discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Está lá, está registrado, é só buscar lá. E o que nós estamos falando aqui está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Não tem nada extraordinário aqui. E o que diz aqui no versículo de hoje: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, quem falou isso foi o Paulo. Está 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Então é inquestionável. Os estudos é muito bom para que a gente possa crescer no conhecimento, no entendimento, colocar o raciocínio lógico em cima de tudo. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar qualquer dia deste, se for a sua vontade. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.